Oi, gente, eu sou a Kelly, mãe da Luana, mãe do Rian, alunos da escola Educarte. A gente tá aqui hoje para contar um pouquinho como que foi essa experiência aqui na minha casa, desse novo método de ensino, que é o ensino EAD, né, as aulas online, né, com as crianças em casa. Eu vou começar falando um pouquinho como que foi aqui na minha casa. Aqui na minha casa, eu tive um pouquinho de dificuldade, mas no começo eu tive muito apoio da escola, porque eu sempre pergunto, sabe, para os coordenadores, para a própria Elaine mesmo, assim, eu não fico com dúvida. E eu tive várias dúvidas e eu fiz várias perguntas até que a gente foi se encaixando. O Rian, meu filho, teve um pouquinho de dificuldade no início, ele ficava nervoso, ele não entendia o que a professora falava. Aí eu tive até que fazer algumas mudanças aqui na minha casa, não foi, Luana? Sim. O Rian fazia num lugar aqui em casa, que era no escritório, só que assim, nesse lugar a gente passava toda hora e às vezes eu falava alguma coisa e o Rian se distraía. E como o Daniel também está dando aula aqui na minha casa, aqui em casa, então ficava muito perto, próximo ao lugar que o Rian estava com o pai dele. Aí eu tive que trocar o Rian de lugar, eu tive que fazer mudanças assim, de comprar um fone de ouvido daqueles maiores para ele não se distrair. E conversei muito com a professora dele. Teve um dia que eu vou ser sincera para falar que eu fiquei muito nervosa, que eu fui conversar com a professora, eu cheguei até a chorar, porque eu vi que o Rian estava muito nervoso, ele estava chorando e eu também acabei chorando porque eu não estava, assim, conseguindo, como que eu poderia fazer para ajudá-lo naquele momento. Mas aí, com essas mudanças que eu fiz, troquei ele de lugar, agora ele tá no quarto dele, comprei um fone de ouvido para ele, tentei acalmar da melhor forma, falei com os coordenadores, com a professora dele, que é uma graça, que me ajudou muito, a Odaísa, a própria Elaine, diretora, e hoje em dia tá bem tranquilo. Tá assim, eu acho muito legal o que tá sendo, que eu tô vendo o que eles fazem na sala de aula agora em casa, porque eu escuto, né? Apesar dele estar com fone de ouvido. Sim, era uma coisa que a minha mãe tinha muita curiosidade de saber. Como a gente reage na sala de aula, como a gente fala, como a gente se fala com os professores. Era uma dúvida que a minha mãe sempre tinha e sempre queria saber. Então eu vejo a Luana na hora se interagindo com os professores dela. No caso da Luana, que tá no 7º ano, é muito diferente, porque cada hora entra um professor. E eu fico vendo na Luana, no caso, os professores, assim, fizeram muitas mudanças na sala. Tem professor que colocou um quadro, escreve todo colorido, e o jeito que eles ensinam um aluno. Então, assim, essas mudanças eu vejo e tem que ser assim agora. Não é uma coisa assim da escola, não é uma mudança da escola, é uma mudança no mundo, né? O mundo tá assim. Eu vou deixar agora aqui com vocês a Luana. A Luana vai contar pra vocês agora como que foi pra ela essa mudança. Pra ela, esse novo método de ensino, esse ensino EAD, as aulas online. E ela vai contar pra vocês agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Comigo foi uma coisa de adaptação também. No começo, eu confesso, foi um pouco complicado de eu me acostumar a mexer no computador, a ter aquele contato com a tecnologia. Às vezes o meu olho cansa bastante, aí às vezes a gente tem que dar umas fugidinhas na aula pra esticar o corpo, esticar o olho. E foi uma adaptação também. Pra mim foi um pouco mais fácil, como a minha mãe já tinha citado, mas não deixa de ser difícil também, porque é uma coisa muito diferente do que a gente vivia nas aulas presenciais. Na aula com a tecnologia, né, as aulas online, a gente não tem aquela comunicação direta com o professor, de poder dar aquele abraço no professor quando ele chega na sala de aula. Então foi uma mudança muito difícil. Eu às vezes até fico pensando assim, nossa, como eu conseguia estudar assim de tarde, naquele jeito, eu conseguia fazer muitas mais coisas, mais atividades, antes, né, nas aulas presenciais. Agora eu perdi um pouco do jeito, né, de estudar.
Mas eu gostei bastante. Como eu falo pra minha mãe, isso foi um avanço na tecnologia. Eu espero que no futuro tenha mais coisas assim também. Bom, e uma coisa que eu também acho muito legal é o jeito dos professores darem aula, porque eles transformaram a casa deles em uma sala de aula, para fazer com que a gente, alunos, aprendessem mais e não perdessem esse ano letivo. Eu posso falar porque eu tenho um pai, professor, o Daniel, e ele não é professor de qualquer matéria, ele é um professor de educação física. Ele tá tendo que transformar a sala da nossa casa em uma sala de aula. Tá sendo muito complicado. Eu, faço as aulas dele e eu sei o tanto que ele tá se esforçando pra isso acontecer. E eu acredito que os meus professores e os outros professores aí do CART também estão se esforçando muito. Eu nunca imaginei que eu ia ter que um dia ter aula na minha casa. Mas falando um pouco sobre a minha experiência, como eu tinha falado, no começo foi muito difícil, uma fase de adaptação muito difícil, porque é uma coisa totalmente diferente. Você ter aula na sua própria casa, em um computador, não abraçar o professor quando ele chegar na sala de aula e não ter aquele contato direto. Foi bem difícil, mas agora eu tô gostando muito, 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 muito. Confesso que pra aprender, pra ter aquela concentração, na sala de aula, nas aulas presenciais, é mais fácil você ter aquela concentração, você presta mais atenção, né? Porque nas aulas online você tá na sua casa, então acaba tendo um pouco de interferência. Mas agora eu já consegui me acostumar muito bem. Já tô achando que a minha casa já é minha sala de aula. Tô gostando muito. Com certeza rezo muito para que as aulas presenciais voltem logo, porque eu tô sentindo muita falta de ver várias pessoas na hora do recreio, de andar, de abraçar os professores, de abraçar os meus amigos. Mas a gente, agora a gente precisa mesmo ficar nessas aulas online. Mas eu posso falar que a minha experiência foi muito boa. Eu tô adorando. Eu tô achando uma experiência muito diferente de ter aula em casa, com computador. E é legal, mas eu sinto muita falta das aulas presenciais. Mas é isso que eu posso falar. Você também pode contar um pouquinho de como foi a sua experiência nessas aulas online. Eu gostaria muito de saber como foi. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.